Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Salve, salve! A nossa aula do Descomplica, a galera estava aqui esperando. Chegamos aqui para falarmos de uma aula muitíssimo importante. Como colocar a matéria atrasada em dia e mandar muito bem no Enem. Fiz um convite lá nas minhas redes sociais para a galera não deixar essa aula de hoje, chamar os amigos. Quem ainda não lembrou, manda um WhatsApp agora para o seu amigo para ser convidado para essa aula, porque essa aula de hoje aqui, ó, do Descomplica, ela é show de bola. A gente usa esse recurso dos slides aparecendo aqui atrás da gente. Hoje vocês vão ouvir muita coisa importante, sobretudo por conta da época do ano. Hoje é que dia? 25 de julho, estamos fechando aí o mês de julho e aí a gente vai ter muita coisa importante para relembrar. Tá, Valadares, se você está dizendo que eu preciso colocar a matéria atrasada em dia, é porque isso deve ser muito importante e acontece com todo mundo. De fato, acontece com todo mundo. A gente tem muita coisa para te ensinar. Eu tenho certeza que assim que essa aula acabar daqui a 1 hora, você não mais vai ser o mesmo. Você nunca mais vai ser o mesmo depois dos ensinamentos que você vai ouvir nesta aula de hoje. Deixa eu dar boa noite para a galera que está aqui. Para quem não conhece, o Descomplica, nós funcionamos aqui na aula ao vivo. Eu sou Eduardo Valadares, sou professor de linguagens, professor de redação. Estou aqui também trabalhando muito, ensinando os alunos a estudarem melhor, a performarem melhor na sua rotina de estudos, mas eu não estou aqui no estúdio sozinho. Eu estou com ela, nossa simpaticíssima camera woman, Jéssica Hartmann. Boa noite, Jéssica! Boa noite, Eduardo. Boa noite, pessoal. E é sempre nesse ritmo que eu acho sensacional, ela não treina. É meio assim, no improviso. Boa noite, Eduardo. Boa noite, pessoal. E sempre com um sorriso simpático. Do lado de Jéssica hoje, sabe quem está? Ele. Hoje é dia 25 de julho. Melhor, então, do que ele estar aqui fechando o mês de julho. Essa minha piada foi muito bem feita. Eu pensei muito para elaborar essa piada. Ele, Júlio. Boa noite, Júlio. E aí, galera. Boa noite. Tudo bom? Júlio é nosso monitor de biologia, manda bem na biologia, explica muito bem biologia. Se você quiser conhecer essa voz simpática que apareceu no fundo, você vem estudar no Descomplica, que você vai ter direito, inclusive, a fazer monitoria. Então vamos lá para a nossa aula de hoje para você entender o que a gente está explicando hoje. Primeira coisa que eu quero te anunciar, meu parceiro, hoje o Descomplica está com uma mega promoção. Olha quanto está custando. Descomplica o plano anual, 12 parcelas de R$ 12,99. Mas para isso você vai ter que usar este cupom promocional que está escrito aqui do lado, ó, Enem chegando. Ai, Valadares, você falando isso me deixa nervoso. Não fica nervoso, não. Vem pro Descomplica que a gente tem várias maneiras para deixar você mais calmo, mais tranquilo, estudando com a gente. Vem aqui, ó, Enem chegando. Deixa eu já começar a te ensinar como você vai fazer isso. Você vai digitar este site, que é o descomplica.com.br, e essa promoção vale até R$ 11,59. Então você vai entrar em descomplica.com.br, olha meu gesto, ó, você vai arrastar o site até aí embaixo e lá ele vai te perguntar: você possui algum cupom promocional? Sim! O cupom promocional se chama, vem comigo, Enem chegando. 12 parcelas de R$ 12,99. Ao longo da aula de hoje eu já vou te explicando tudo o que você tem direito dentro desse plano, desse pacote de aulas, que é o nosso plano anual. Nosso título de hoje, fica bonito, né? Esse preto aqui atrás. Como colocar a matéria atrasada em dia. Esse é o nosso assunto de hoje. Muito importante destacar o que está em amarelo. Matéria atrasada, porque aí o aluno já parte do princípio, Valadares, isso acontece comigo, acontece com meu amigo, acontece com todo mundo. De fato, acontece comigo quando eu estudo. A gente primeiro precisa reconhecer um pouco isso, né? O lado humano da coisa. Todo mundo acaba deixando, infelizmente, a matéria se atrasar. Só que o que eu vou te ensinar aqui agora, na aula de hoje, é como você deixar essa matéria atrasada para trás e você colocar essa matéria atrasada agora e seus estudos em dia. Eu dei boa noite para a galera que está aqui comigo, mas eu também estou com ele, o Filipão, que mexe no nosso Twitter, no Facebook, em todas as nossas redes sociais. É o nosso Felipe do Marketing. Boa noite, Felipe! Boa noite, pessoal. Eu achei que você ia falar alguma coisa, Júlio. Olá. Ah, não, achei que você tava com o dedo assim, como se você fosse falar. Não? Não? Eu queria te lembrar. Que você tava aqui. Exatamente. Desculpa, Felipe. Eu importo, Valadares. Não, eu Felipe. Aqui. Eu juro que eu tava esperando. Sou um ser humano que tem sentimentos. Eu não esqueci Eu de vou você, até não, embora, Felipe. então. Não, não faça isso, Felipe, Não. por favor. Por favor, não vá embora. Eu só vim te lembrar o quê? Dos sorteios. Excelente, o Filipão tá aqui porque ele, ó, fundamental, Felipe. Galera, hoje a aula ela tá mais do que especial. Além de você sair uma pessoa diferente da aula de hoje, nós vamos sortear hoje, sabe o quê? Uma assinatura grátis. Você vai ganhar uma assinatura do nosso plano do empurrão.
O Empurrão para o Enem é um curso estilo intensivo. A gente faz uma revisão na matéria. Então, todo mundo que estiver assistindo essa aula de hoje vai poder concorrer a uma assinatura grátis do Empurrão. Para isso, Felipe, os alunos vão ter que ir lá na página do evento, no Facebook. Aí vocês vão pegar um link. Lá tem um link que é a planilha, onde vocês vão colocar o nome de vocês. No final da aula, o Felipe vem aqui comigo e a gente vai fazer um sorteio de quem vai ganhar essa assinatura grátis do Empurrão. Era isso, né, Felipe? Isso aí. Fechou? Fechou. Vamos concorrer à assinatura grátis do Empurrão? Para isso, tem que colocar o nome nessa planilha. Onde está o link? Lá na página do Facebook, na descrição do evento de hoje, como colocar a matéria atrasada em dia e mandar bem no Enem. Fala, Felipe! E quem usar o seu cupom hoje até o fim da sua aula O ganha que o quê? ganha? O que ganha? Ah, meu amigo, aqui no Descomplica a gente não tá de bobeira. Sabe esse bonezinho que eu acabei de tirar? É o JEP. Na verdade, eu trabalho aqui com uma metodologia de estudos com os nossos alunos e de vez em quando a gente faz um sorteio de consultoria de estudos comigo. Pois é, eu vou me dedicar 30, 40 minutos conversando com você. Como é que você está estudando? Seu plano de estudos? Seu cronograma? Como é que é o método que você usa para estudar? Tá certo? Tá errado? Pode ajustar? Pode evoluir? Eu vou trocar esse papinho com você caso você faça assinatura hoje. Vou voltar aqui, Felipe, só pra galera não se esquecer. O código cupom promocional é Enem Chegando. Você assinando hoje, eu vou pegar na planilha todo mundo que assinou hoje e vou sortear essa pessoa ainda vai ganhar comigo uma consultoria gratuita para aprender a estudar melhor. Vamos lá começar então? Queridos, olhem para esse primeiro slide onde tem escrito 4 palavras nele. Consistência, intensidade, prioridade e eficiência. Aqui tem um GIF, né, que é um dos GIFs que eu mais me amarro, tá aqui, ó, no Descomplica, que tem uma expressão escrita em inglês, deal with it. What's the meaning of deal with it? Repeat with me. Deal with it significa tem que lidar com isso. Pois é, meu amigo. E o que eu quero te passar hoje como uma boa dica na nossa aula grátis aqui do Descomplica é que para mandar bem no Enem, você tem que começar a adquirir consistência, intensidade, ter prioridade e, sobretudo, eficiência. Eu vou trocar um papinho com o Júlio. Júlio está aqui, é o nosso monitor de biologia sangue bom toda a vida. A galera que vai para a monitoria de biologia com o Júlio não sai também igual, não. Entra de uma forma e estuda muito e sai muito melhor. Não é não, Júlio? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Não tem brecha para você não aprender com Descomplica. Exatamente. Júlio, eu te fazer uma pergunta. Essa quarta palavra que aparece no nosso slide significa eficiência. Eu não treinei isso com você, não estou te deixando uma rabuda. Pode responder o que você quiser, que não existe gabarito para o que você vai responder agora. O que significa, Júlio, essa palavra eficiência para você? Quando alguém te elogia, caramba, o Júlio é muito eficiente. O que você entende disso, Júlio? O que é ser eficiente? No meu entender, a eficiência ela vem com você ter o melhor aproveitamento com menos tempo possível, né? Com menos gasto de energia possível para você, enfim, se dar bem no que você está fazendo. Né? É engraçado porque eu não combinei nada com o Júlio. Não deixei ele numa saia, como é que é o nome daquela saia justa, mas na verdade ele usou um vocabulário que é típico de quem é de biologia, né? É um gasto de energia, é um gasto de ATP. Quase que eu falei isso, na verdade. Quase que eu falei gasto de ATP. Ah, mas eu fui lá e falei. Júlio, na verdade você mandou muito bem. Eu traduzo a palavra eficiência, Júlio e galera, como uma palavra que significa resultado. Ele não falou a palavra resultado, mas ele explicou. É quando você gasta menos energia para poder desenvolver um processo e você precisa chegar a um resultado. Então anota aí, por favor. Vamos assistir a aula de hoje prestando atenção em tudo? O que é ser eficiente na hora dos estudos? É fazer um resultado. Se você tem estudado e você não tem dado um resultado positivo, sabe o que você precisa parar e fazer então? Você precisa mudar o seu processo. Provavelmente o seu processo de estudos está equivocado. Então vamos anotar que daqui para frente o nosso estudo para mandar muito bem, ele precisa dessas 4 palavrinhas. Vou sair da frente, de repente você faz um print aí com o nosso gatinho botando os óculos, olha lá, pay, deal with it. E aí você vai começar a melhorar a partir de agora dessas 4 palavrinhas colocadas aqui na frente. Muita gente deve estar com essa pergunta aí no ar, Júlio, mandando no nosso chat. Mas Valadares, o que eu preciso estudar? Essa é uma pergunta importante. Porque quando você vem para uma aula grátis do Descomplica, que tem como título, você vai mandar bem no Enem? O que eu preciso estudar para mandar bem no Enem? Então eu vou te responder agora. Aquilo que sempre cai.
E o que sempre cai? Meu amigo tem aí do lado um slide com algumas respostas de algumas matérias. Eu sou professor de linguagens, galerinha que chegou ainda há pouco, só para confirmar, sou professor de português, sou professor de redação. Todo ano, Júlia, é impressionante, todo ano cai o assunto, tá aqui em cima, funções da linguagem. Todo ano cai funções da linguagem. Então, aluno, você não pode dar mole nessa altura do campeonato, terminando em julho, começando em agosto. O que você precisa estudar para mandar muito bem? Aquilo que sempre cai. Em português, função da linguagem. Olha o que vem depois. Matemática, logaritmo. Funções. Em química, estequiometria. Vou aproveitar o Júlio aqui. Olha o assunto que a gente escolheu, Júlio. Ecologia. Júlio, vem à sua cabeça algum outro assunto assim que em todo ano cai na prova do Enem, além de ecologia? Doença. Doença sempre cai, é verdade. Até porque a prova do Enem ela tem uma proposta, né? Levar essa visão de mundo, até que ponto o candidato que está sendo avaliado ao término do seu ensino médio conhece o mundo em que ele vive. Então é óbvio que o Enem esse ano deve cobrar alguma coisa ligada a torno de chikungunya, de dengue. Poxa, o Brasil todo falou disso, não foi só o problema nas grandes cidades, foi o problema do Brasil inteiro. Então você saber como é que uma doença dessa é transmitida, como é que ela é causada, se ela não for tratada, o que ela pode ocasionar, isso tudo é uma típica matéria de prova estilo Enem. Tudo bem? Dá uma olhada no restante aqui dos assuntos que nós escolhemos. Em física, por exemplo, sempre cai onda. O que a gente está esperando então que você faça depois de uma aula dessa? Ué, você vai entrar no nosso site, porque você vai assinar o Descomplica hoje, e você vai ver como é que se estuda a onda para passar para o Enem. Valadares, então sempre cai movimentos sociais em história? Sempre. Quem disse isso? Os nossos professores que foram até as provas, pegaram as provas anteriores e viram os assuntos que sempre caem. E dentro desses assuntos que sempre caem, você não pode deixar de estudar esses tópicos. Valadares, você pode me fazer um favor? Diga, quais são todos os assuntos que sempre caem? Aí não vai dar tempo. Aí não é o tópico da aula de hoje. Aí você precisa entrar no site do Descomplica. Lá tem isso tudo, eu te garanto. E tá tudo prontinho. Tudo com videoaula. Tudo esperando você vir para cá para estudar com a gente. Tranquilo? Julinho, deixa eu aproveitar nesse momento e confirmar o nosso código, nosso cupom promocional de hoje. Enem chegando. Enquanto eu vou deixar o nosso código promocional aqui aparecendo, Júlio, tem algum tipo de pergunta aí aparecendo no nosso chat que você queira destacar? Manda aí. O Otaku, na verdade, ele perguntou se perguntou quando irá sair o curso extra de redação, se vai ser anunciado isso hoje. Vai, isso provavelmente quem está perguntando é um aluno nosso assinante. A gente está dando hoje uma aula gratuita, não tem problema, eu posso responder isso. Esse nosso curso de redação extra vai acontecer no final de agosto, início de setembro. Vai dar tempo para a gente se preparar muito bem para a prova do Enem. É um curso que a gente acabou de preparar nesta última semana. Já está todo modelado, já está todo prontinho. Agora a gente só vai confeccionar o material todo para entregar para vocês o melhor que tem no Descomplica em termos de curso. É um curso novo, é um curso diferente. O Redação Master vem aí para deixar todo mundo assim, ó, extremamente preparado. Mas sobre isso a gente vai falar depois e não na aula de hoje, porque este é um outro assunto sem ser o assunto de hoje, tá, galera? Mais alguma OBS, Júlio? A Isadora pergunta se tem algum cronograma da apostila 100 dias do Enem a 100 dias. Excelente. Galerinha, tem um cronograma de estudos que a gente vai mostrar ainda na aula de hoje, mas esse a 100 dias do Enem, a gente está confeccionando para liberar para vocês. Depois a gente vai postar isso no nosso blog. Mas eu acho que as dicas que a gente já vai passar hoje vão ser muito suficientes para vocês montarem, inclusive, isso sozinhos. Mas a gente vai preparar isso para vocês também. Em breve a gente vai liberar isso já já. Tranquilo? Vou evoluir aqui, Júlio. Na verdade, então, pessoal, só para lembrar que esse código promocional que a gente está mostrando, o que ele dá direito? São 4 aulas ao vivo por dia. São monitorias para você tirar dúvida. Correção de redação. Mais de 27 mil aulas gravadas. Planos de estudos e o que a gente chama, que a gente falou no início da aula, do Guia do Estudo Perfeito para você aprender a estudar melhor. Então isso tudo a gente vai te contar hoje, como é que isso tudo funciona, um pouquinho, adiantando agora isso aqui. Lembra que ainda há pouco eu disse assim? Quer saber quais são os assuntos que sempre caem na prova do Enem? Entra no nosso site que você vai descobrir isso aqui, ó. Existe uma trilha lá chamada Resumo Enem 2016. Fresquinha, a gente acabou de atualizar.
tudo que o aluno precisa saber. Júlio, quais são os 15 tópicos que sempre caem em biologia? Ele vai entrar lá. Só que ainda tem um negócio diferente que a gente fez. A gente já preparou para você, semana a semana, qual é a trilha de estudos que você vai acompanhar para mandar bem no Enem. Olha que coisa bacana. Se vocês não estão enxergando aqui, o que eu estou mostrando nessa tela, vamos ampliar aqui para a galera ver um pouquinho melhor. Olha que recurso, Júlio. Olha lá, dei um zoom, pei! Dei um zoom, pô! Na verdade, o que eu quero te mostrar? Quem entrou no Descomplica semana passada, começou a acompanhar onde está escrito aqui, ó. Semana de 18 de julho a 22. Aí o cara entrou no Descomplica e ele seguiu uma trilha de estudos. Quem está nesta semana, e eu tirei um print na semana 2 do Resumo Enem, o cara está acompanhando aqui. Me ajuda aí, Julinho, já que você está mais próximo. Isso aqui é que matéria? Biologia? Biologia, professor Rubens Oda. Professor Rubens Oda. E o que está escrito aqui como matéria? O estudo das? 2 ecossistemas. 2 ecossistemas. O que está escrito aqui do lado, Júlio? Resumo Enem atomística, de química. Química. Então, galera, a gente foi em cima dos principais assuntos e preparou para você uma trilha. Quer estudar com essa trilha? Você entra no Descomplica hoje, assina um plano anual e você vai acessar o que a gente chama de resumo para o Enem. Esse resumo para o Enem tem tudo mastigadinho, tudo que você precisa saber que cai na prova do Enem, todo ano aparece. Nossos professores foram lá, gravaram videoaulas específicas sobre esses assuntos. Deixa eu ver o que tem aqui de português, se consegue aparecer. Ah, não, tem redação. Redação tá ali. A questão do texto dissertativo. Tá lá, ó. Tudo que você precisa saber sobre o texto dissertativo tá aparecendo ali no módulo de redação desta semana do Resumo Enem. Todo mundo consegue acompanhar? Tá todo mundo na mesma página que eu, então? Beleza, vamos para o próximo slide. Aí o que vai acontecer? Você vai clicar naquele módulo para assistir. Aí tá lá, o estudo dos ecossistemas. Você vai clicar, por exemplo, em geografia tem esse assunto aqui. Globalização, por exemplo. Globalização, seus agentes e tecnologias. Se vocês repararem, tá bem escrito assim, ó, conteúdo bloqueado. Motivo, você não assinou. Quando você assinar, não vai estar mais escrito conteúdo bloqueado, vai aparecer aqui a imagem do seu professor, Hansen, que é o nosso queridíssimo professor de biologia, desculpa, de geografia, te dando essa aula sobre globalização, seus agentes e tecnologias. Aí aqui, se vocês repararem como a gente funciona no Descomplica, ó, são as videoaulas. Cada partezinha dessa aqui é uma videoaula. Estão acompanhando? Então, quando a gente faz o somatório de 27 mil videoaulas, é porque a gente tem, amigo, aula sobre tudo. Valadares, vocês têm aula, sei lá, sobre estequiometria? Óbvio que tem. Valadares, vocês têm aula sobre formação das palavras em português? Claro que tem. Valadares, qual o assunto que cai no Enem que vocês não... A gente tem tudo. Nós somos a maior plataforma de educação do Brasil com todas as videoaulas gravadas preparatórias para o Enem. Tranquilo? É só lembrar então que para você assinar o Descomplica, você precisa usar esse cupom promocional de hoje, Enem Chegando, e você tem direito a isso tudo que aparece do lado de cá. 4 aulas ao vivo por dia, 3 monitorias por semana para você tirar dúvida, correção de redação, mais de 27 mil videoaulas gravadas, planos de estudos e acesso ao nosso curso do Guia do Estudo Perfeito, que eu vou falar um pouquinho melhor dele no final da aula de hoje. Vamos lembrar, hein? Galera que chegou um pouquinho depois, a nossa aula começou às 7h15 em ponto. A galera que assinar hoje, entrar com esse código promocional e fizer a assinatura hoje do Descomplica, tá concorrendo ao final dessa aula de hoje a uma consultoria gratuita comigo. Demorou? Então, na verdade, além de assinar hoje, você não pode concorrer a uma consultoria de estudos com o Valadares. E eu vou te deixar na cara do gol de tudo que você precisa saber para mandar bem na prova do Enem, montando o seu cronograma de estudos. Vamos avançar? Segunda pergunta que muitos alunos fazem para essa aula de hoje, Julinho. Quanto tempo eu tenho? Valadares, quanto tempo eu tenho? Galera, na verdade, essa é uma pergunta que quem tem que fazer é você. Eu não sei se você trabalha, eu não sei se você faz cursinho e o Descomplica, eu não sei se você, na verdade... Entende? Quanto tempo você tem disponível para estudar? Eu costumo responder isso aqui, ó. Encaixe a matéria num espaço de tempo. Então, vamos lá. Valadares, eu disponibilizo toda segunda de 2 horas úteis do meu dia para estudar. Então, você pega a segunda-feira, já que na segunda você tem 2 horas úteis para você estudar, e vê como é que você vai encaixar ali o seu tempo de estudo. Entende? Agora, não é você querer sacrificar sua vida para você poder encaixar no tempo. Você primeiro precisa ver, ó, eu tenho isso aqui. Nesse tempo eu consigo encaixar tantas horas para descanso, tantas horas para o lazer, tantas horas para o estudo. Então, como é que eu coloco a matéria atrasada em dia? Encaixa a matéria no espaço de tempo.
Eu acredito que muita gente tem essa falha. O cara deixa a matéria atrasar porque, na verdade, ele não tem um método de estudos. Ele não tem um plano de estudos a seguir. E é isso que a gente vai te ensinar ao longo de hoje para você entender como é que isso pode ser feito. Vamos lembrar uma coisa legal? O Descomplica disponibiliza disso aí, ó, de um aplicativo para você assistir aula do celular. Você pode, por exemplo, usar o Wi-Fi da sua casa, baixar a aula para o seu celular, deixar offline. E aí você vai no metrô, no trem, no ônibus, a caminho da escola, voltando do shopping, voltando do cinema. O filme ficou chato, você para e vai assistir a aula desse professor aqui, ó, do Roda, nosso queridíssimo professor de biologia. Vai ser muito mais divertido, te garanto. E aí você pode assistir a aula a hora que você quiser. Só que para isso você, ó, encaixa essa sua matéria num espaço de tempo que você tenha. E aí o Descomplica vai te acompanhar para onde você precisar ir. Tudo bem? Vamos continuar com o terceiro ponto. Saiba quando você precisa estudar o quê? Como assim? Pois é. Valadares, eu sinto que nessa época do ano eu estou precisando fazer um reforço em redação. Eu já reparei que redação é importante, mas eu não fiz muitas redações. Então, essa época é ótima, muito boa para você lembrar que redação existe. E você precisa treinar a redação. Saiba quando você precisa treinar o que significa essa resposta. Você precisa criar, ó, a nossa segunda dica boa de hoje, uma rotina. Aí eu não sei, Júlio, eu me importo muito com isso. Porque eu acho que o nosso aluno ele acaba estudando muito e ele não sabe ver isso aqui, ó. Olha para esse lado de cá, aluno. O peso das provas nas universidades. Hoje eu troquei um papo com um aluno nosso, um assinante. Ele ganhou aqui num sorteio de uma aula ao vivo minha, uma consultoria de estudos comigo. Alô, Levi, eu sei que de repente você não está assistindo essa aula, mas estou mandando um abraço para você ao vivo. Grande Levi. Levi mora sabe onde? Caruaru, lá em Recife, Pernambuco. Troquei um papo hoje com o Levi muito maneiro. E o Levi me surpreendeu, até porque ele é um pouquinho mais velho, ele tem 24 anos. Como se fosse muito mais velho, né? Quem dera se eu tivesse os meus 24 anos. E o Levi me surpreendeu pela postura dele de saber estudar. Ele falou, Valadares, eu reconheço que para onde eu quero passar, matemática, física e química tem peso maior. Isso é aluno que sabe estudar. Você sabe ver isso? Então acho que você precisa dar uma olhada nisso aqui, ó. Lembra isso aqui? Primeiro dia de prova sua no Enem, quantas matérias você vai fazer? Segundo dia, quantas matérias você vai realizar? Olha a estratégia que está escrita aqui embaixo, que é uma estratégia importante, uma dica boa. Sua rotina de estudo deve te preparar para fazer 5 a 7 provas num dia. Peraí, Valadares, que eu não entendi. Vamos lá. No primeiro dia você tem 7 matérias. Você vai fazer 7 provas diferentes. No segundo dia você tem mais 5 provas diferentes. Redação, matemática, literatura, a parte de português, a parte de língua estrangeira. Aluno, cuidado. Cuidado para na sua rotina de estudos você não focar, por exemplo, hoje eu só estudo química. Toda terça eu só estudo matemática. Seria de vez em quando inteligente, interessante, que você começasse também a colocar isso aqui, ó. Peraí, deixa eu estudar matemática com geografia. Deixa eu estudar química com história. Deixa eu estudar filosofia com física. Porque no dia que você fizer a prova do Enem, as matérias vão ser cobradas de forma misturada. Você entende o que eu falo? Você entende o que eu explico? Logo, essa sua rotina de estudos, ela tem que estar atrelada a isso aqui. Olha que maneiro que eu estou te mostrando agora. Tira um print. Tira um print dessa agenda aí. Faz o mesmo para você. Acompanha essa nossa dica que é muito boa. Tira um print aqui, ó. Tirou um print? Ó, ali a gente indica o que você deve fazer pela manhã, à tarde, à noite. Olha, a gente sugere tanta coisa bacana para você dar uma olhada. Tem muito aluno que dá esse feedback pra gente lá nas nossas redes sociais. O cara vira e fala, Valadares, na boa, o Descomplica me orientou a estudar muito melhor. Porque se vocês repararem, aqui nesse cronograma, na parte de baixo, aqui, Júlio, onde eu tô apontando, tá escrito aqui, ó, internet e TV. O que isso significa? Tem tempo no seu dia para tudo, parceiro. Mas sabe qual é o seu problema por muitas vezes? É o tal do multitarefa. Domina o multitarefa, Júlio? O cara quer fazer tudo ao mesmo tempo e não faz nada bem. É o problema da falta da atenção plena. Atenção plena é isso. Você está aqui agora assistindo a aula? Então você está assistindo a aula. Ou você está digitando no celular, ou vendo a aula no monitor e está comendo ao mesmo tempo. Então, na verdade, são 3 ações que nada sai perfeitamente bem. Vamos começar a desenvolver um pouco mais isso? Mas para isso, dá uma olhada nesse esquema. Vê de novo. Olha como é que domingo à tarde, se eu conseguir cumprir toda uma agenda regulada durante a semana, olha como é que domingo à tarde eu consigo descansar. Descansar é importante, Valadares? Fala aqui com meu pai, fala, chama ele aí. Chama sua mãe aí. Pais e mães, descansar é mais do que importante.
Senão chega uma hora que o nosso cérebro pifa. Deixa eu mostrar um negócio para vocês que é muito importante. O nosso cérebro é igual músculo. Você exercitar o cérebro é você exercitar um músculo. Tem uma hora que de tanto que você faz exercício, o músculo cansa. Ele precisa de um descanso para se recompor e voltar a fazer exercício. Entende isso? É a mesma fórmula que você tem que usar para os seus estudos. Agora é aquilo. Você não pode só colocar a fórmula do descanso na sua rotina se você também não está estudando o suficiente. Entende? É como se fosse um mérito. É como se fosse assim, eu mereço descansar porque eu já estudei muito. E se eu não descansar, eu não vou continuar performando bem. Sabe aquela sensação, aquela situação em que você está ali sentado, lendo, olhando para o livro te olha, você olha para o livro, mas nada evolui? Você não está conseguindo colocar mais nada. Então, para, fecha, bota uma música clássica para ouvir, vai ver um filme para se distrair. Quando eu falo música clássica, é para tentar buscar um sono e para dormir, sacou? Ou vai fazer um exercício físico na academia, ou vai dar uma caminhada onde você mora, vê um videozinho no YouTube, tenta mais uma vez, tenta. Não está entrando de novo? Dorme e vai para o dia seguinte. Tem uma expressão em inglês, Júlio, que se chama overwhelming. Repeat for me. Overwhelming. 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 Grande Júlio JJ. O overwhelming significa isso. Tem uma hora que você já colocou tanta coisa para o seu organismo que você não suporta mais nada. Tem que parar, relaxar, esperar o dia seguinte. Tá claro até aqui? Julinha, aproveitar essa sua intervenção aí que você falou em inglês. Tem alguma OBS bacana aí no nosso chat? O pessoal está com dúvida, por exemplo, no tempo de estudo. Por exemplo, o Matheus pergunta qual o tempo necessário para absorver boa parte do conteúdo do ensino médio? Excelente, é uma pergunta boa. Olha só, eu também não sou o cara que responde todas as... Eu vou tentar te ajudar, tá? Quem perguntou mesmo, Matheus? Matheus. Galera, olha só, escuta aí, Matheus. Eu, na verdade, acredito que você precisa definir por dia, sim, uma quantidade mínima de horas. Antes de eu responder isso, eu vou responder, deixa eu só diferenciar uma coisa. Todo mundo que está nos assistindo nessa aula grátis, no Facebook, no nosso site. Galera, na boa, assistir a aula é estudar? Essa é uma dúvida que muitos têm, Júlio. Assistir a aula ao vivo aqui do Descomplica é estudar? Eu diria que assistir a aula é aprender. Estudar é outra coisa. Estudar, Júlio, eu vou pegar uma folha de caderno, e vou tentar jogar nessa folha de caderno que eu tentei entender durante a aula ao vivo. Então eu fui para a escola, para o cursinho, assisti o professor explicar um conceito lá de estequiometria. Aí ele foi para a parte dos exercícios, resolveu os exercícios. Eu aprendi o conceito, eu entendi a matéria. Agora eu vou para casa estudar. O que é ir para casa estudar? Aí eu vou fazer o seguinte, olha para o meu gesto, ó, eu vou rabiscar a folha. Estudar, Júlio, escrever é uma atitude, é um papel ativo. Não é um papel passivo. Assistir aula, que nem a gente está assistindo agora, é um papel passivo. Papel ativo é quando eu escrevo, rabisco, sublinho. E isso é estudar. Então agora eu respondo a pergunta que o Matheus e outros alunos estão querendo saber. Valadares, quanto tempo por dia você acha que eu deveria estudar? Vamos lá. Como é que é a sua vida, a sua rotina? Você faz cursinho? Você estuda numa escola o terceiro ano? Você já trabalha? Eu diria que um bom tempo de estudo desse conceito que eu passei, olha para o meu gesto, 4 a 4 horas e meia, 5 horas por dia. De 4 a 5. De estudo. Valadares, eu só estudo com Descomplica em casa. Vou assinar hoje. Estou assinando agora para concorrer, inclusive, uma consultoria de estudos com você. Beleza, fechou, formou, gostei. Então faz o seguinte. Na verdade, você precisa descontar o tempo que você assiste aula ao vivo, sacou? E o tempo que você vai estudar é de 4 horas a 5 horas por dia. Valadares, como é que você acha que eu devo dividir esse tempo? Ah, é uma outra dica. Aí você podia fazer o seguinte. O Júlio ainda há pouco usou uma expressão que eu gostei muito. Hoje em dia, e cada vez é mais forte isso, o menos é mais. Eu converso com qualquer pai e mãe numa boa. Minha mãe, por exemplo, Júlio, tinha um conceito antigamente de estudo que ela achava que se eu ficasse 4 horas trancado no quarto é porque eu estava estudando. Ah, meus pais também. Júlio, eu desafio hoje qualquer um, inclusive os pais, a ficarem 4 horas seguidas estudando. Ninguém consegue. Ah, mas é porque o filho hoje não tem força de vontade. Não. Nosso cérebro não aguenta. É melhor fazer assim. Olha a dica boa. Estuda meia hora. Mas estuda meia hora de verdade. Para, vai à cozinha, pega um copo d'água, mexe no celular, diz assim no WhatsApp. Mais tarde a gente conversa. É que eu não posso mostrar meu WhatsApp aqui para todo mundo, Júlio, mas senão eu mostraria. Teve uma amiga que me procurou hoje, que está querendo desabafar e conversar comigo. Hoje eu tive um dia muito agitado.
Eu respondi assim mesmo para minha amiga 1h da tarde. Mais tarde a gente conversa com calma. Eu vou acabar meu dia aqui, vou voltar para minha casa. Quando eu chegar na minha casa, jantando, depois que eu jantar, eu vou ligar para minha amiga e trocar um papo com ela de 20 minutos. Aí a gente conversa, aí eu vou poder dar a atenção que ela merece ter. Começa a fazer isso mais com as suas redes sociais, com o seu WhatsApp. Não deu para responder naquele momento porque você teve prioridades? Coloque prioridades. Lembra que tinha essa palavra lá no início? Coloque prioridades na sua vida. Tudo bem até aqui? Faz isso. Meia hora, para um pouquinho e volta. Mais meia hora. Fechei o primeiro bloco. Mais um intervalinho. Volta para mais meia hora. Mais um outro intervalinho e voltei. E aí você vai vendo que você vai fechando bloquinhos. No que você fechar bloquinhos, você terá estudado muito melhor do que 4 horas ininterruptas. Vamos seguir? Julinho, você tem mais alguma pergunta aí? Tem até uma pergunta interessante aqui da Letícia. Que ela fala, como seria inteligente dividir o tempo e estudar para o Enem e para ela, né, no caso o vestibular da PUC. Mas excelente. Aí você estender para Enem e outros vestibulares. Outros vestibulares. Olha como é que o Júlio formula a pergunta bem. Ele é o famoso ponta de lança no futebol. Ele prepara a jogada e deixa o atacante na cara do gol. Eu só vou empurrar a bola e meter para a rede agora. Porque, na verdade, o que o Júlio fez foi a pergunta da Letícia. Alô, Letícia? Aquele beijo, aquele abraço. Letícia, muito bom o comentário que você fez. Na verdade, eu acredito que para todas as outras bancas, Unicamp, aqui no Rio de Janeiro a gente tem a UERJ, vai lá para Pernambuco a gente tem a UFPE, algumas outras bancas que costumam fazer vestibulares isolados, a UFPE já está no Enem já. Mas, por exemplo, a galera lá do Sul, UFRGS. A galera, então, por exemplo, que precisa fazer outros vestibulares depois do Enem, olha para o meu gesto. Você estudando para o Enem, você está estudando para os outros lugares. Os outros lugares também cobram conteúdo do ensino médio. O que você pode fazer é o seguinte, Letícia, e fica uma dica aí para todo mundo. Começa a entender a estratégia das bancas pelas provas anteriores. Quer estudar já um pouco para a PUC? Quer estudar um pouco já para a UERJ? Quer estudar um pouco para tal lugar? Vai no final de semana, sábado e domingo, eu vou voltar naquele cronograma. Júlio, aqui tem, ó. Sábado de manhã tem estudos. Domingo de manhã tem estudos. Por que você não pega sábado e domingo de manhã para fazer provas antigas? Aí você vai ver como é que a PUC gosta de cobrar, como é que a UERJ gosta de ensinar e por aí vai. Tranquilinho? Galerinha, vamos só voltar aqui no nosso cupom promocional. Enem chegando lá, Enem chegando lá, Enem chegando lá, 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 lá. Ei! Enem chegando no nosso cupom promocional. Entra no nosso site descomplica.com.br, faz o seguinte, ó. Arrasta até embaixo, escreve lá, Enem chegando. Isso vale até R$ 11,59. Você vai pagar apenas 12 parcelas de R$ 12,99. Eu te desafio e te pergunto, o que você consegue comprar hoje por R$ 12,99? 12 de R$ 12,99. Um lanche no McDonald's, Júlio, por exemplo, é muito mais caro que isso. Muito mais. Meu amigo, no Descomplica você tem isso aqui tudo, Júlio. Por R$ 12,99 em 12 parcelas ao longo de um ano. É o que você vai ter para estudar bem com o Descomplica. Fechou? Vamos continuar um pouquinho? Galera, mais uma dica importante. Defina uma agenda. Desenvolva o que a gente gosta de chamar de autonomia. Você definindo uma agenda foi aquele cronograma que eu te mostrei ainda há pouco. Você vai saber direitinho o que você vai estudar no domingo, o que você vai estudar na segunda, o que você vai estudar na terça, na quarta, na quinta. Desenvolva o que a gente chama de autonomia, que é montar a sua grade de estudos. Acho que no início da aula alguém fez essa pergunta para o Júlio. Valadares, vocês vão soltar uma grade de 100 dicas antes da prova, 100 dias de estudos? Ó, a gente tem muito que a gente gosta de orientar o aluno, sim. Mas se você montar isso, é melhor ainda, sabia? Mas segue o que a gente ensina no tal do empurrão. O empurrão, que é o que a gente vai sortear ainda no final da aula. Vai lá na descrição do evento do Facebook, tem um link. Se você colocar o seu nome lá, preencher os dados, nós vamos sortear no final da aula também uma assinatura grátis do Empurrão. No Empurrão, por exemplo, a gente ensina muito os nossos alunos a desenvolverem autonomia, estudando por meio de exercícios. E aí você vai em cima dos exercícios, descobre onde estão os seus problemas, e aí depois você começa a organizar a sua agenda de estudos. Lembra que a gente estava definindo um monte de dica legal? Cheguei a uma quarta, Júlio. Crie foco. Olha, na boa. Eu não gosto de sair dando essas dicas e achar que eu não tenho problema com isso. Vou pedir até o Júlio para me entrevistar. Júlio, me entrevista aqui fazendo a seguinte pergunta. Valadares, você sofre desse problema de foco? Pergunta aí, Júlio. Valadares, você sofre desse problema de foco? Com certeza sofro, Júlio. Sofro até hoje. E aí, vira e mexe, sabe o que eu tenho que fazer? Lembrar dos instrumentos que eu uso para poder criar foco. Sabe um deles que eu faço? Olha para o meu gesto. Pego o meu celular, deixo no silencioso o dia todo. É sério.
Ô, Valadares, mas se alguém quiser falar com você durante o dia? Primeiro, eu tenho algumas prioridades durante o meu dia. Estou trabalhando. Aqui no Descomplica a gente usa um aplicativo interno do trabalho para a gente se comunicar. Então, o Júlio é nosso monitor, a Jéssica é nossa câmera. Se a Jéssica precisar falar comigo durante o dia, ela vai me mandar uma mensagem nesse aplicativo de trabalho. Se ela quiser muito me ligar, é um assunto urgente, ela liga para o Descomplica e pedem para me chamar. Comece a fazer um pouquinho disso na sua rotina de estudos. Deixa o celular lá na cozinha. Estuda no quarto. Deixa o celular no quarto da sua mãe. Enquanto você estiver assistindo aula ao vivo, bota o celular no silencioso, vira a tela para baixo. Faz o seu tempo render melhor. Eu lancei uma campanha aqui, bem no início do ano, que eu vou resgatar essa campanha, Júlia, com uma hashtag. Eu deveria estar estudando. Quer criar foco? Bota todas as senhas das suas redes sociais com essa senha que eu estou te dando. Hashtag eu deveria estar estudando. Primeiro, Júlia, ela é enorme. Quando você começar a estudar, você vai lembrar. Melhor, quando você começar a digitar, você vai lembrar. Eu deveria estar estudando, mas não estou. Melhor largar isso aqui para depois. Faz que nem eu faço. Sabe como é que eu crio foco? Eu entro 2 vezes ao dia nas minhas redes sociais. Eu tenho todas, hein? Eu tenho rede social Twitter, tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu tenho tudo. Eu entro em todas, todos os dias. 2 vezes só. De manhã e de noite. Durante o dia eu trabalho. Você entende isso? Isso é criar foco. Aí você vem aqui para uma outra sugestão legal, Júlio. Criar um ambiente adequado de estudos. Arruma onde você estuda, sua escrivaninha, sua mesa. Você estuda no sofá deitado? Faz isso não. Não é legal. Isso é postura de quem está quase dormindo. Dá um sono. Estuda sentado, coluna ereta, corpo para frente. Tá cansado, tá mais a fim de descansar? Então vai descansar. Estuda amanhã, mas estuda com vontade. Olha o que eu gosto de mostrar sempre nessa aula. Ó, quando você vai ao cinema, existe um ambiente adequado para você assistir a um filme. Tá cansado? Vai pro cinema e assiste a um filme. Mas olha que engraçado. Enquanto você assiste a um filme, você não conversa durante o filme. Você tá focado assistindo ao filme. Assim é uma postura que você tem que ter na hora de estudar. Focado, estudando aquilo. Faz intervalo, volta, foco. Faz intervalo, volta, foco. Eu tenho certeza que a concentração vai surgir muito melhor para você. Legalzinho esse GIF aqui atrás, né? Faz um print aí, ó. Essa que é a ideia de você então buscar um ambiente adequado para você estudar melhor. Lembrando o nosso cupom promocional. Vou pedir agora o Júlio para falar. Júlio, qual é o nosso cupom promocional de hoje, Julinho? O nome do nosso cupom é Enem Chegando, galera. Enem Chegando. 12 vezes de R$12,99. Grande Júlio, nosso garoto propaganda do Descomplica. Mandou bem. 12 de R$12,99 para você ter isso tudo que está aparecendo aqui no cantinho. Que tá direito? O que dá direito? Isso tudo. Muita coisa que você vai ter por mês pagando apenas 12 de R$12,99. Vou parar um pouquinho de novo, deixar esse slide aparecendo. Tem muita coisa ainda para eu falar, mas vai dar tempo. Deixa eu conversar um pouquinho com o Júlio para saber. Julinho, alguma observação que você separou aí de dúvidas? Tem sim, da Laís Santana. Laís Santana primeiro, aquele abraço. Ela pergunta, Valadares, como posso trabalhar até 1h da tarde, né? Estudar o ensino médio das 18 às 23 e ainda estudar para o Enem? Pô, aí você me quebra. Laís, peraí. Você trabalha até 1h. Depois volta a estudar de 18 a 23. Pelo que entendi foi isso. Você tem vaga então a parte da tarde. Você pode fazer o seguinte. Aqui no Descomplica, como a gente já escreveu, você tem várias aulas que ficam gravadas no site. Você sai do trabalho e vai para casa. Não sei como é que você faz indo para casa, né? Descansa um tiquinho e mete brasa aí estudando com as nossas aulas gravadas. Aí você vai entrar no nosso site e vai pegar aquilo que eu mostrei ainda há pouco do resumo Enem. Você vai olhar as questões que mais caem. Para essa época do ano até o final, eu te indico seguir essa trilha. Resumo Enem, as questões que mais caem. Aí você pode fazer o quê? Durante a semana você faz isso. Quando chegar o final de semana, acredito eu que você tem um pouco mais de tempo, você estuda no final de semana a partir das provas anteriores. Sábado de manhã, vai fazer a prova do Enem de 2013. Domingo de manhã, vai fazer a prova do Enem de 2014. E aos pouquinhos você vai mantendo as provas anteriores para você reparar aquilo que é de mais importante, que é o que mais cai. Júlio, próxima observação que você fez aí, tem uma? O Paulo pergunta, professor, fazer provas todos os dias de vestibulares anteriores faz bem? Não. Não acho legal todos os dias. Acho que foi o Paulo, né? Paulo, meu conselho é que você reserve 2 dias específicos para isso. Sábado e domingo. Durante a semana de segunda a sexta, você deveria estudar matéria. As matérias específicas nas quais você precisa evoluir. De matemática, de geografia,
de química, de biologia. Aí você vai no final de semana testar. Olha como é que jogador, como é que atleta treina. Ele não faz amistoso todo dia, Paulo. O simulado, provas anteriores, está para amistoso. Ele faz amistoso toda hora? Não. Ele escolhe um dia específico para fazer um treino de verdade. Os outros dias, o que ele faz? Treino físico, treino de passe, treino de cobrança de pênalti, de falta. Entende o que eu explico? Essas analogias que eu estou fazendo para durante a semana você treinar especificamente o que você precisa melhorar em biologia, em física, em química e por aí vai. Vou seguir aqui, Júlio, depois a gente volta para as dúvidas dos alunos. Terceiro item, como colocar a matéria atrasada em dia. Crie uma estratégia. Siga uma estratégia de prova. Não sei se você sabe, parceirão, medicina na FRJ, olha como é que cada área tem um peso. Ciências humanas tem peso 1, assim como matemática. Ciências da natureza e linguagens tem peso 2. Redação tem peso 3. Se você vem aqui, você soma 1, mais 2, 5, mais 1, 6, mais 3, 9 pontos no total. Deixa eu fazer você enxergar uma parada. Olha pra cá, olha pra cá. Quem quer passar pra medicina na FRJ, Júlio, tem que fazer peso 3 em redação e peso 2 em português. 3 mais 2, 5. 5 é mais da metade de 9. Metade de 9 é 4,5. Eu não sei se você entendeu minha mensagem subliminar. Para o cara hoje em dia passar para medicina na FRJ pelo Enem, ele tem que estudar muito o quê? O Júlio, muita redação, muito português. Você não tinha enxergado isso ainda? Já valeu a pena assistir a aula grátis do Descomplica de hoje. Sim ou não? Sim. Ah, Valadares, mas peraí, eu não quero FRJ, eu quero, sei lá, o FPE de Pernambuco. Então você vai entrar no site hoje, amanhã no máximo, da UFPE e vai ver, descobrir qual o peso para a área que você está tentando. Olha como é que em engenharia muda um pouco. Olha como é que em direito muda de novo. Está conseguindo ver a analogia? Em engenharia, por exemplo, o somatório é 3. Sabe por quê? Matemática vai ter peso 4, parceirão. Agora volta de novo para português e para redação em engenharia. 5. Mas não chega a ser mais da metade do somatório dos 13. Porque quando vai para matemática tem peso 4. Você enxergou isso? Isso se chama estratégia. Ó, se você me perguntar, Valadares, você já teve aquele aluno que sentava na última cadeira da escola? Tem esses tabus, né? O cara que senta na última cadeira que não quer nada. Quem disse que ele não quer nada? De repente, onde ele se sente mais confortável para assistir a aula, pô. Você já teve aquele aluno que não estudou nada durante o ano e passou? Sim. E ele estudou, mas sabe o que ele estudou? O que mais caía. Sabe o que ele estudou? O que era certo. Sabe o que ele estudou? O que tinha peso. Fica ligado nesse slide. Olha a estratégia que está lá embaixo. Para medicina e direito, o diferencial é matemática. Para engenharia, o diferencial é linguagens. Meu amigo, dê valor para esse slide. Uma coisa que eu quero que você conclua, que eu vou falar melhor no final da aula, em todos eles, redação é peso 3. Na UFRJ, redação é peso 3. Ou seja, quer mandar bem no Enem? Vai fazer a prova bem de redação. Valadares, aqui no Descomplica vocês têm aula de redação? Eu dou aula amanhã de manhã. Rafa Cunha, meu grande amigo, dá aula amanhã à noite. Já vou mostrar uns slides aqui do nosso querido Rafa Cunha. Quais são suas prioridades, hein? Quer botar a matéria em dia? Escolha as suas prioridades. No que você precisa melhorar? Exerça o que a gente chama de prática deliberada. Prática deliberada é um conceito que a gente ensina no tal do GEP. GEP é o nosso curso de estudos aqui do Descomplica. Quer estudar melhor? Exerça a prática deliberada. Sabe o que isso significa? É aquela pessoa que acha que para ser bem-sucedida ela precisa de talento. Meu irmão, é óbvio que um talento ajuda. Mas você quer mandar bem? Vai ver agora nas Olimpíadas. Meu amigo, Michael Phelps. O cara acorda cedíssimo e vai para a piscina e nada todo dia. Talento é se ele botasse lá o corpinho dele na rede e ficasse dormindo o dia todo. Pergunta para o Michael Phelps o quanto que ele tem que treinar todo dia ainda, até hoje. Pergunta lá para o Usain Bolt se ele não tem que acordar cedo e treinar pra caramba. Isso é prática deliberada. É treino, é exercício, é você especificar aquilo onde você tem problemas. Entende o que é prática deliberada? Exerça isso na hora de você estudar. Olha a segunda prioridade. Atue nas matérias em que você ainda tem deficiências. Faça provas anteriores, 2009 para 2015, 2016, mais as provas do PPL. Você sabe o que é o PPL? Na verdade, PPL são os privados de... Esqueci. Portadores de... Esqueci o primeiro P. Caramba, esqueci o primeiro P. Privados de liberdade. São provas para os privados de liberdade, é isso.
As pessoas que estão presas, estão na cadeia, essas pessoas têm direito a fazer prova para o Enem. Então são as provas PPL. Sabe de onde que elas são feitas? Da mesma banca do INEP. Então você pode muito bem pegar mais provas ainda anteriores para você treinar e isso vai te ajudar pra caramba no seu exercício. A gente tem aqui no nosso site, que é importante você saber, todas as provas anteriores do Enem resolvidas. Aqui está mais uma vez o nosso queridíssimo professor Oda. Ele pegou ali uma prova do Enem e está discutindo uma questão sobre... É assim que se fala, Júlio? Hipóxia ou é hipoxia? Hipoxia. Hipoxia é o nome do fenômeno. E aí teve uma questão que caiu no Enem sobre hipoxia. E o Oda foi lá e gravou e explicou no quadro para os alunos como é que o aluno deveria resolver. Você entende isso? Nosso site tem todas as provas anteriores gravadas. Aí você tem lá, ó, você pode escolher todas as aulas de biologia do nosso professor Rubens Oda. Tem aqui de novo aquela trilha que eu te contei, o resumo Enem. Aí você vai assistir aos principais módulos dos assuntos que sempre aparecem na prova. Vamos só reforçar, nosso cupom promocional de hoje se chama Enem Chegando. Vamos só relembrar que a gente vai sortear 2 coisinhas no final da aula daqui a pouco, hein? Dá tempo de colocar o seu nome ainda. Primeiro, vai lá na descrição do nosso evento do Facebook e você pode concorrer no final da aula a uma assinatura grátis do Empurrão, que é o nosso curso intensivo, Empurrão. E a gente também vai sortear hoje. Quem assinou hoje o Descomplica, quem está usando esse código promocional, a gente já criou uma outra planilha. Quando o cara assina, vai direto para a planilha, o e-mail dele. Nós vamos sortear uma consultoria de estudos com Valadares. E eu vou te ensinar a estudar melhor, usando o Descomplica, montando um cronograma de estudos junto com você. Mas para isso tem que assinar o Descomplica hoje, entrar hoje, eu vou pegar o seu e-mail hoje e vou fazer um sorteio com você no final da aula. Vamos fechar. A gente agora está indo para a 5ª e última estrutura de como colocar a sua matéria em dia. Meu amigo, estudando para a prova mais importante de todas que eu já te provei, redação. Dica rápida. Toda a redação do Enem é uma dissertação argumentativa. Você tem que fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Na introdução é legal você exercitar essa pergunta, o quê? Lá você apresenta a tese e você contextualiza a proposta. No desenvolvimento você sustenta, você defende os porquês. E na conclusão você diz o como. Você já tinha pensado nisso? Toda a dissertação do Enem segue essa trajetória, esse caminho. O que, porquê e como. Estratégia. Assistir às aulas dos nossos maravilhosos professores de redação no Descomplica. Amanhã de manhã eu dou aula, 9h45, eu estou aqui para a nossa aula de redação, ao vivo de manhã. A aula de amanhã vai ser muito bacana. Eixo temático sobre cultura e comportamento. Aula muito importante para fazer a gente pensar de um jeitinho diferente e evoluir. Aí você entra lá no nosso site e você vê isso aí, ó. Todos os módulos de redação. Tem módulo explicando o que é dissertação. Tem módulo te ensinando a fazer uma introdução a um parágrafo de desenvolvimento, a um parágrafo de conclusão. Para aquele aluno que tem dificuldade, por exemplo, em planejar um texto, a gente tem uma aula só te explicando o planejamento de redação. A gente tem uma aula te ensinando só como argumentar melhor. Tira um print aqui desse quadro. É legal, ó. Aqui no polegar, eu apareço aqui no cantinho. Pei. Aí você faz um print aqui da nossa aula de hoje. Daqui a pouquinho, quando a aula acabar, o nosso Julinho, que é o nosso 25 de julho, vai vir aqui na frente fazer um print comigo quando a aula acabar, pra gente encerrar a aula de hoje. Só não sei se o Júlio vai aparecer com a blusa verde dele na nossa transparência aqui. Aí, quando você clicar numa aula específica do professor, lá na aula de redação, tem aí o nosso querido Rafael. Ele aí está explicando as origens e os conceitos sobre política. Aula boa, aula densa. Aí você vem aqui no cantinho, ó, e vem um micro vídeo falando sobre a origem e o conceito de política. Caramba, Valadares, aí não Descomplica, vocês ensinam isso? Claro! Que com certeza você vai fazer uma redação melhor se você tiver tido a aula sobre esse conceito de política. Tudo bem? Beleza? Aí depois você também tem outras aulas do Rafael, ó. O trabalho voluntário e suas características. Sabe o que a gente faz? A gente discute temas, temáticas. Não é só aula genérica sobre... A gente também especifica. Então a gente fala sobre o conceito de política e a gente vai lá e discute o trabalho voluntário e suas características. Legal isso, não? Então tudo isso você tem no Descomplica, pode colocar no seu iPhone, pode colocar no seu celular, pode colocar offline e assistir onde você quiser. Isso é brilhante, isso é sensacional. Deixa eu te dar um outro exemplo. Tem outro exemplo de uma outra aula, o capitalismo e o investimento tecnológico.
Outro tema discutido legal para ajudar o aluno a pensar melhor na hora de escrever. Só confirmando que para você ter acesso a isso tudo, você tem que usar o nosso cupom promocional. Enem chegando lá, Enem chegando lá. 12 de R$12,99 é o que você vai pagar para assinar o Descomplica, mandando muito bem. Entra nesse site aqui, que é o nosso site, até meia-noite, e aqui tudo, ó, é o que você tem direito assinando ao Descomplica. Júlio, vamos dar uma última voltinha no nosso chat para ver que tipo de dúvidas os nossos alunos mandaram. Manda ver. A Jéssica, por exemplo, ela está perguntando se estudar de madrugada rende. Ó, isso aí é de cada um. Jéssica, uma coisa é o seguinte. Se você achar que, para você, rende mais estudando de madrugada, se para você acha que rende mais estudando de madrugada, segue o seu caminho. A minha dúvida só é a seguinte, Júlio. Essa galera que gosta de estudar de madrugada, vocês conseguem repor o sono de manhã? Porque uma coisa que o Júlio sabe explicar muito bem é essa questão hormonal. Você, por muitas vezes, pode vir a ter um problema de desconcentração. Você não consegue se concentrar por nada por falta de descanso. Cuidado só, acho que foi Letícia que você falou, né? Ou Larissa? Letícia? Jéssica? Jéssica, troquei os nomes já. Eu não posso esquecer da Jéssica. O nome dela é Jéssica, eu já falei pra você, é a coisa mais linda que Deus pôde fazer. Aí, Jéssica, ganhou até uma homenagem ao vivo, hein? Na verdade, Jéssica, é o seguinte, se você vai estudar de madrugada, você precisa repor o seu sono. Então, assim, eu aconselho? Não. Agora, se você acha que rende mais estudando assim, segue o seu caminho, só cuidado para depois você também repor as suas energias. Tranquilo? Fechou? Então tá bom. Outra, Júlio? O Caio pergunta, né? Na verdade, muita gente perguntando isso. Como conciliar os estudos do cursinho com o do Descomplica sem confundir, sem conflitar, sem atrapalhar um ao outro? Eu não sei. Como é que é o seu cursinho? É de manhã? Legal, vai pro cursinho de manhã, a gente apoia. Acha interessante. Vai para casa, almoça e descansa um pouquinho. Aí você pega as aulas do Descomplica que estão gravadas. Se você preferir assistir pela dinâmica da aula, que ao vivo para você é melhor, entra na aba das aulas ao vivo e pega essas aulas ao vivo que ficam gravadas. Ou descansa um pouquinho, faz exercício que o cursinho deve ter te passado em casa, vai fazer e à noite você assiste a nossa aula ao vivo para confirmar que você entendeu aquele conceito do cursinho. Não é nenhum problema conciliar. Agora, seu cursinho é à tarde, acorda mais cedo e assiste a nossa aula ao vivo que é a partir das 8h30 da manhã. Seu cursinho é à noite, então assiste a nossa aula ao vivo da manhã, estuda à tarde e vai para o cursinho à noite. Quem tem a vantagem, olha, muita gente gostaria de estar nessa, hein? Fazendo cursinho e fazendo Descomplica. Que bom! Se você pode fazer os dois, só tenta conciliar essa agenda. Uma dica boa que eu te dou, quem fez essa pergunta sobre o cursinho, é você arranjar um tempo na sua agenda para fazer prova anterior. E nem se trata, vou confiar mais no que o Descomplica fala, vou confiar mais. Não é de confiar mais. Vai fazer a prova anterior, que fazendo a prova anterior você vai ter como medir o seu sucesso. E você vai sentir se você está indo bem naquela matéria ou não. Fechou? Só para lembrar que o Filipão já está aqui preparado para o nosso sorteio. Temos 2 sorteios hoje. Tô aqui, hein? A galera que colocou o nome que vai ganhar, concorrer a uma assinatura grátis do Empurrão. E a galera que comprou hoje o Descomplica, assinou hoje com o nosso cupom Enem chegando lá, vai concorrer comigo a uma consultoria de estudos. Consultoria de estudos com Valadares. Que Fala, ainda Filipão. Quem ainda não assinou tem 5 minutos pra fazer. Ó, que ela tá acabando. Eu já vou pegar a lista aqui. Essa é a última chamada. Última chamada! Última chamada. E pra gente fechar nossa aula, vamos acabar de falar sobre redação. Prova mais importante, quais são os critérios de correção. Norma culta, norma padrão. Você entender a compreensão da proposta, né? Ano passado, Júlio, o tema foi sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Como teve gente errando, falando só sobre a ascensão da mulher. O tema não era esse. 0. Olha, a banca do Enem ano passado foi sinistra. Sabe quantas pessoas tiraram nota 1000? 104, 105 redações. Muito pouco. Motivo? A banca pegou pesado. Valadares, é uma pergunta boa, Júlio, que o pessoal pode mandar no nosso chat. Quantas redações por semana você acha que eu devo treinar nessa altura do ano? Galera, eu sempre dou um conselho para os meus alunos. Julho e agosto. Eu falo Júlio acho que eu estou chamando ele. Julho e agosto. Julho e agosto, eu acho que vocês deveriam fazer por semana 2 redações. Quando começar setembro e outubro, faltando praticamente 2 meses para a prova, eu faria
3 redações por semana, mas olha o meu gesto, ó, lendo muita redação dos outros, lendo muita redação no nosso blog. Você sabia que o Descomplica tem um blog? Desconversa.com.br. No nosso blog a gente tem mapa mental, lista de exercícios, resumo e redação exemplar para a galera ler. Toda sexta-feira a gente disponibiliza o tema da semana com a redação exemplar para o aluno acompanhar. É legalzíssimo isso. Imagina, você recebe o tema segunda, tenta fazer, chega na sexta, a gente te entrega uma redação pronta. Dá uma lida aí no que a gente fez para você analisar. E aí você vai lá e continua estudando. Volta aqui para esse quadro sobre redação. Lá a gente fala sobre coesão e coerência e, por fim, que é um critério que todo mundo teme, porque 200 pontos são só sobre a proposta de intervenção. Valate! Alguns aqui no Descomplica me chamam de Valate. Tem aula no site só sobre proposta? Claro que tem. Claro que tem. Valade, se eu assinar o Descomplica, você me garante que eu evoluo? Te garanto que você vai evoluir muito em redação e vai melhorar muito a sua proposta de intervenção. Assinando o nosso site, olha quantos temas você tem disponíveis para você, estudar, fazer redação e mandar para cá. Valadares, quantas redações eu posso mandar com essa assinatura? 1 por mês. Mas você pode adquirir um plano extra e enviar mais redações para cá, que a gente tem como vender por fora essas redações. Aí você escolhe um tema, manda esse tema para cá que a gente corrige para você a redação. Ó, tá aqui a nota, os comentários que a gente faz. Em cada critério, a gente vai lá e justifica por que você mereceu 200 ou não. Vamos fechar? Estamos quase fechando. Como melhorar 100% o aproveitamento dos meus estudos. Então, o assunto da nossa aula de hoje, que é sobre como colocar a matéria atrasada em dia, eu termino te mostrando esse nosso curso que temos aqui no Descomplica, que é uma metodologia de estudos, e é por isso que vai ter aluno agora sorteado para ter uma consultoria comigo. É o curso chamado Guia do Estudo Perfeito. No Guia do Estudo Perfeito, a gente ensina para o nosso aluno direitinho a estudar melhor. Não se esquecendo que a gente deu uma dica para você baixar o nosso aplicativo. Entra lá nas principais lojas, né, de comprar aplicativo, Google Play, Apple Store. E aí você tem o nosso aplicativo nesses 2 lugares. Baixa o aplicativo para você assistir a aula com Descomplica e evoluir nos seus estudos. Vamos fechar? Nosso último slide é o nosso cupom promocional Enem chegando para você mandar muito bem na prova. Vamos fazer o sorteio para a gente encerrar nossa aula em ponto, como a gente combinou. Manda ver, Felipe, você que decide. O que eu vou sortear primeiro? A consultoria ou eu vou sortear o empurrão? Empurrão, vamos de empurrão. Felipe decidiu. Felipe falou, aqui, Felipe avisou. Já está aberta a planilha. Quem assistiu a aula de hoje e colocou o nome lá na nossa planilha, vai concorrer agora a uma assinatura grátis do empurrão. Qual vai ser o critério, Felipe? O que você deseja nesse momento? Você vai me dar um número, umzinho, de 1 a 2158. Minha nossa! 2158. 2158 foi o número. Vamos fazer metade disso? 2100 seria 1050. 58 é 26. 1050 com 26. 1076 é o número que eu quero, Filipão. 1076. 1076 é o número da pessoa que vai ganhar. Agora esse bingo aí. Isso. 1076 é a pessoa. Ele vai vir com o número agora. É a Ludmila Maiello. É hoje! É hoje! Ela quer engenharia civil. Grande Ludmila que quer engenharia civil. Meus parabéns, Ludmila. Você merece. Você acaba de ganhar uma assinatura grátis do Empurrão. E isso significa dizer, Felipe, que a gente vai entrar em contato com você, Ludmila, de hoje para amanhã, vai te explicar todo o processo, como você vai fazer para adquirir essa assinatura grátis do Empurrão. Fechou? Beleza? Parabéns, hein, Ludmila. Mandou muito bem assistindo a nossa aula de hoje e se inscrevendo para concorrer a essa assinatura grátis. Vai entrar em contato com você, Ludmila, por e-mail, tá? Boa, Ludmila. E agora o que a gente faz, Filipão? Agora para sua consultoria, com a galera que assinou com o cupom de hoje. Mesma regra, galera. A gente vai sortear. Como é que a gente vai fazer? De hoje para amanhã a gente entra em contato com você. Aí a gente vai, por meio do e-mail, agendar um melhor horário para você, para mim, para a gente conversar sobre estudos. Te garanto que até o final dessa semana a gente já faz isso, tá bom? Vamos lá, Filipão, qual vai ser a regra desse sorteio? A mesma? Mesma coisa, você vai me dar Escolha um número de 1 a 58. 1 a 58. Isso. Vamos lá ver. Júlio, quer me ajudar nessa? De 1 a 58, Júlio, que número você escolheria? Eu escolheria a data de hoje, 25. Que isso? 25 de julho? É o 25 do julho. É o meu 25 do julho. 25 de julho é a
Flávia Leite. Flávia Leite, você acaba de ganhar uma consultoria de estudos com Valadares. Vamos comemorar! Aê! No e-mail que eu te mandar, que eu vou te enviar, você já vai, inclusive, selecionando quais são os principais problemas que você enfrenta, que eu vou tentar te ajudar ao máximo na conversa que nós vamos ter. É isso, né, Felipe? Isso aí. Queridíssimos, adorei a aula de hoje. Como colocar a matéria atrasada em dia. Foram várias dicas preciosas que você só ouve aqui no Descomplica. Vamos encerrar nos despedindo. Lembrando Felipe, você que- tem mais algum recado? Lembrando que o cupom ainda é válido até meia-noite, galera. Acabou. O preço está muito baixo, então aproveita. É até 11h59. Nem um lanche do McDonald's você consegue pagar com 12,99. Mas aqui no Descomplica, o que você tem direito? A isso tudo. 4 aulas ao vivo, monitoria, envio de redação e muita coisa a mais. Vem pro Descomplica, parceiro. Jessiquinha, muito obrigado pela transmissão. Estamos terminando em ponto. Começamos em 7h15, estamos terminando 8h15. Júlio, quer vir à frente aqui dar um abraço ou você não vai aparecer? Corre o risco do Júlio ficar transparente, não se assustem. É porque ele está de verde e de verde rola um conflito aqui com a nossa Tem um risco transmissão. de não aparecer. Olha lá que maneiro! Meu topete não tá aparecendo, né, ali, ó. Ah, o Júlio é um Tô homem meio invisível! fantasma aqui, né? Dá pra tirar um print? Tira um print do homem invisível! É isso, galerinha. Uma boa noite pra vocês. Valeu, Ótimo descanso. Até a próxima aula grátis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.